hoje a gente vive um momento crítico, porque nem todas as pessoas da igreja querem buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, meu irmão. E isso gera um efeito colateral gigante, que é a falta de conhecimento bíblico e o que ela faz. Então eu vou deixar um texto que eu queria compartilhar com vocês, especialmente aqui no início, a carta aos Hebreus, capítulo 5, por favor. Eu vou tirar o paletó porque vai esquentar, peraí. Amém, irmãos? Amém, igreja? Certo. O texto diz assim, capítulo 5, versículo 4, carta aos Hebreus. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo, se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, conforme a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Presta atenção nesse texto. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Muito temos a dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havíeis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os perfeitos, os quais, em razão do costume, leem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse texto fala de uma alta teologia que não se desenvolveu. Eu vou tentar explicar. Como assim alta teologia, porque não se desenvolveu? Esse texto do capítulo 5 é um capítulo chave, porque ele explica, ou explicaria, por que Jesus é sumo sacerdote. E o que isso tem a ver com Melquisedeque. Porque Melquisedeque é uma figura no Antigo Testamento, que quando Abraão estava vindo da guerra, ele encontra com Abraão e ele dá o dízimo para Melquisedeque. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque sai ao encontro dele com pão e vinho. E aí no Novo Testamento, aí ninguém fala mais nada. Aí no Novo Testamento, nesse texto, o autor aos Hebreus, ele diz assim, Jesus é sumo sacerdote igual ao Melquisedeque, da mesma ordem de Melquisedeque. E aí o texto que eu li 2 vezes, ele fala assim, sobre isso, eu tenho muita coisa para falar, mas é de difícil interpretação. E ele explica por quê. Porque vocês são meninos. Eu não estou falando vocês aqui do auditório aqui de Itatiba, está dizendo vocês o texto. Então ele diz assim, eu quero dar uma aula hoje sobre a correlação entre o ministério de Cristo e o ministério de Melquisedeque, só que eu não consigo falar sobre isso,
porque eu estou falando para um auditório de crianças. E aí o próximo versículo diz assim: vocês já deviam ser mestres pelo tempo. O tempo que vocês têm de fé já era para vocês serem professores do que eu vou falar. E aí ele continua: mas, ao invés de falar da alta teologia, eu preciso ensinar os rudimentos da fé. E aí ele para de falar do Melquisedeque. E a gente tem uma teologia inacabada na Bíblia, que é o que significa Jesus ser sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Porque ele começa a falar, ele provoca o assunto e não aprofunda. E aí ele não aprofunda, ele diz assim: eu não vou aprofundar um assunto porque vocês não estão prontos para aprender agora sobre isso. Porque eu tenho que ensinar para vocês os rudimentos. Rudimento é o alicerce. O que é o alicerce do cristianismo? Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ser o básico do cristianismo. Mas quando ele começa a teologar a alta teologia, ele não consegue porque, segundo o autor, o auditório é de quem precisa de leite, de mamar, de mamadeira e de chupeta. Ou seja, o auditório é feito de meninos. E o que separa homens de meninos no ministério não é o tempo. Tem gente que tem 10 anos de crente e o pastor no gabinete precisa dar os rudimentos de doutrina. Sabe o que é? Não, você tem que perdoar, irmão. Não, você tem que pedir desculpa. Não, você tem que... Quer dizer, um cara com 10 anos de fé não era para estar aprendendo isso aí mais. Isso aí já foi. Isso aí ele já vive isso. E é essa a reclamação do autor aos Hebreus. Embora vocês já deviam ser mestres por causa do tempo que vocês têm de estrada. Tempo que vocês têm de estrada. Há quase 20 anos eu apresento um programa de rádio. Agora pela internet também, pelo rádio FM, mas de perguntas e respostas bíblicas. Eu nunca me esqueci de uma irmã que ligou. Ela estava muito chateada com o pastor. Ela disse: pastor, assim, eu sou nova convertida e está acontecendo assim na igreja, não sei o que lá. E eu, pela experiência que eu tenho, eu falei: essa irmã não é nova convertida, ela está achando que ela é. As coisas que ela está me falando. Eu falei: irmã, quanto tempo você tem na igreja? Não, eu não sou batizada, eu estou na igreja há pouco tempo. E ela mandando ver, metendo pau no pastor e tal. Eu falei: tá, mas me fala de novo, quanto tempo você tem na igreja? Ela falou: 3 anos e meio. Eu falei: não, irmã, com 3 anos e meio, Pedro era apóstolo. Como assim a senhora tem 3 anos e meio na igreja e se sente nova convertida? Não, a senhora não é nova convertida, a senhora não se converteu durante 3 anos e meio, é diferente. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: eu quero aprofundar com vocês que já tem tempo de estrada, e eu não consigo aprofundar com vocês, porque o assunto que eu tenho que dar para vocês é o beabá da fé. Eu não consigo falar sobre Jesus sendo o sensus plenior do ministério de Melquisedeque. Por que eu vou chamar Jesus de sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque? E aí a gente, que está 2000 anos depois, a gente perdeu essa aula, porque ele não falou. Ele começa a falar de Jesus e Melquisedeque, Jesus e Melquisedeque, Jesus e Melquisedeque. E aí no versículo 11 ele fala assim, 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, mas é de difícil interpretação, porque vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque vocês são meninos. Quando eu abro a Bíblia, eu tenho que ficar falando o beabá da fé. Não olha, não fala que ele é feio, não. Não sei. Sabe, um auditório de crianças. E por causa desse texto, lendo esse texto e vendo o prejuízo que nós temos hoje, porque hoje, 2000 anos depois, a gente não tem uma teologia apostólica desenvolvida sobre o paralelo entre Jesus e Melquisedeque por causa da situação heterogênea do auditório, que era maioria de meninos na fé. E nós já entendemos que o que separa homens de meninos não é a idade,
e nem o tempo de igreja. O que separa homens de meninos é a maturidade espiritual. E maturidade espiritual se alcança lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus e colocando em prática os exemplos que a Bíblia nos traz. Senão você passa 20 anos na igreja e na papinha espiritual ainda. Quando vai precisar de um atendimento, tem que ficar falando o beabá da fé. O básico do básico do básico. Bom, certa vez Jesus Cristo disse especialmente aos fariseus, isso é João capítulo 5, ele disse assim, vocês examinam as escrituras? O fariseu lê a Bíblia toda hora, não é só todo dia, toda hora, o tempo todo. E ele diz assim, palavras de Jesus, João 5:39, vamos nesse texto. Ele diz assim, vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Palavras de Jesus. Examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que testificam de mim. Jesus está sendo julgado pelos fariseus por conta da situação de uma cura, né? O João 5 é o paralítico de Betesda, tal, vocês conhecem o texto. E Jesus curou o cara no sábado, e o sábado não era o dia certo de curar, segundo os fariseus. E aí, como você vai curar um cara no sábado, tal? E aí Jesus manda essa, vocês examinam as escrituras o tempo todo e entendem que tem nas escrituras vida eterna. Só que a Bíblia e as escrituras que vocês examinam todo o tempo é um livro que fala de mim o tempo todo. Então hoje eu queria aproveitar esse tempo com vocês para a gente se debruçar sobre o texto bíblico, porque eu trabalho com educação cristã há quase 20 anos. Nós temos uma escola de teologia que já passou pela nossa escola mais de 100 mil alunos, é muita gente. Talvez aqui deve ter alguém que já estudou comigo. Ao vivo, online. Quer ver? Tem alguém que já fez algum curso meu aqui? Tem aqui? Alguém que já... Na FTB, curso de teologia, de hebraico, tem alguém? Não, aqui não tem. São mais de 100 mil pessoas. E eu tenho visto, nesse tempo, a falta, irmãos, de uma busca por Jesus nas Escrituras. Veja o texto, Jesus disse, vocês examinam a Bíblia todo o tempo e ela fala de mim. Vocês examinam a Bíblia todo o tempo e ela é um livro que fala de mim. E vocês não querem vir a mim. Em mais de 1900 anos de fechamento do Novo Testamento, nós vivemos um problema grave na igreja brasileira. A gente parou de ler a Bíblia. Antigamente, quem é crente aqui há mais de 20 anos? Levanta a mão. Mais de 20 anos. Tá, pouca gente. Mais de 30 anos, levanta a mão. Uma irmã ali para salvar. Tá, mas 15 anos, vai, de 15 anos, levanta a mão. Já vai aumentando, tudo bem. Deixa eu dar uns dados para vocês de crente velho, tá? Antigamente, não tinha Bíblia de estudo. Só tinha a Bíblia mesmo. Não tinha Bíblia de estudo. Aí aqui no Brasil, eu estou falando da década de 70 para 80, chegou uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Beleza. Hoje, ela é muito pobre em relação a qualquer Bíblia de estudo, porque ela tem, tipo, sei lá, 120 estudos. Mas antes não tinha nada, não tinha nenhuma. Então, quem tinha uma Bíblia de Scofield era o cara, porque ele tem uma Bíblia de estudo, ok. Depois chegou a Bíblia de Genebra, depois chegou a Bíblia de estudo pentecostal e começaram a chegar a Bíblia Thompson, outras Bíblias. A Bíblia Thompson acho que é antes. Beleza. O que a gente tinha para estudar no mundo offline, que não existia celular, que não existia internet, que televisão era do diabo e tudo mais? É o seguinte, a gente tinha um livro grossinho assim,
chamado Pequena Enciclopédia Bíblica, do Orlando Boyer. O senhor teve? Orlando Boyer, Pequena Enciclopédia Bíblica. É tipo um dicionário com palavras da Bíblia. Então, sei lá, está falando Siloé. Aí você vai lá no o Siloé, um tanque situado lá em Jerusalém, não sei nas quantas. Então, beleza. A gente tinha isso aí para viver. A Pequena Enciclopédia Bíblica e a Bíblia Scofield. Só que tinha uma situação. Os crentes da época tinham geralmente uma Bíblia. Cada crente uma Bíblia. Cada crente uma Bíblia. É a Bíblia. Só que os crentes liam a Bíblia. Liam a Bíblia. O pastor começava culto de ensino, o pastor falava assim, abra aí em João capítulo 4, versículo 18. Quando ele falava 18, já levantava o irmão e lendo o texto. Já levantava o irmão lendo o texto. Agora, Provérbios 15, versículo 4, já levantava o irmão lendo o texto. Agora, já levantava o irmão lendo o texto. Os cristãos, nessa época, eram chamados de Bíblia. O apelido do crente era Bíblia. Aquele irmão lá é Bíblia. Porque só andava com a Bíblia. E porque sabia a Bíblia? Qualquer cristão conhecia a Bíblia. Eu não estou dizendo que conhecia a teologia, porque teologia é uma coisa, a Bíblia é outra coisa. Eu estou dizendo assim, os textos básicos, você fala, a história do jovem rico, ele falou, isso é Mateus capítulo tal. A parábola do filho pródigo, isso é Lucas capítulo tal. Isaías, quando falou lá, eu vi o Senhor assentado, isso é Isaías capítulo 6. O texto tal, isso aí, todo crente conhecia a Bíblia. Hoje, a gente vive uma situação que é assim, eu não tenho noção de quantas Bíblias eu tenho. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho. Pastor, o senhor sabe quantas Bíblias o senhor tem? Não. Quem é pastor? O senhor sabe quantas Bíblias o senhor tem? Não sabemos. Dezenas, algumas dezenas. Ok. Hoje tem Bíblia de todo tipo. Bíblia da letra grande, da letra pequena, Bíblia cronológica, Bíblia de avô, Bíblia de mãe, Bíblia de pai, Bíblia de pastor, Bíblia de evangelista, Bíblia de pregador, Bíblia de pregadora, Bíblia da avó, Bíblia de adolescente, Bíblia de infantil, Bíblia de evangelismo, Bíblia de seitas e heresias, Bíblia de estudo não sei o quê, Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia tradicional, Bíblia, sei lá, cara, tem Bíblia, deve ter Bíblia até de desviado. A Bíblia do desviado. Desviado, não, eu tenho essa Bíblia aqui que eu provo que eu estou desviado e está certo. Deve ter. Tem Bíblia de homossexual. Tem. Cara, nós nunca vivemos um período com tanta abundância de Bíblia no Brasil. Dias atrás, em novembro para dezembro, foi o dia da Bíblia, em dezembro, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, beleza. Eu recebi no meu programa o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. A cada 3 segundos sai uma Bíblia da impressora. A publicação da Sociedade Bíblica da SBB é uma das maiores do mundo. A cada 3 segundos sai uma Bíblia, sai uma Bíblia, sai uma Bíblia, sai uma Bíblia. Só que paradoxalmente, nós nunca tivemos um povo tão analfabeto biblicamente do que a nossa geração. Então, quando a gente só tinha uma Bíblia para viver, a gente sabia a Bíblia. Agora você tem Bíblia no celular, você clica, que versão você quer. Eu quero a versão... Cara, antigamente tinha 1 ou 2 versões aqui no Brasil. Tinha Figueiredo, tinha o João Ferreira de Almeida, e aí saiu atualizado, depois saiu a revista corrigida, não sei o que, e começou as versões. Agora tem NVI, tem NTLH, tem nova versão não sei o que lá. Tem as cores, os matizes, as capas. Mas o problema é que as pessoas pararam de ler a Bíblia. E o que eu estou falando vai além da prática de ler. Eu estou falando sobre como as pessoas leem a Bíblia hoje. Pastor lê a Bíblia para pregar, ou para ensinar alguma coisa para alguém. Os aflitos, minha mãe chegou o diagnóstico, câncer. Não, vamos para a Bíblia. Vai em busca de alívio, em busca de promessas.
O que é que Deus fala? O que é que Deus fala? Os pregadores itinerantes usam a Bíblia como uma forma de avalizar os seus pensamentos. Teólogos recorrem à Bíblia para afirmar posições. Apologistas vão até a Bíblia em busca de provas e documentos para refutar ideias. Então presta atenção, nenhuma dessas atitudes que eu estou falando, e são atitudes legítimas, tá? Eu também leio a Bíblia em busca de alguma coisa. Mas nenhuma dessas atitudes são realmente válidas para um crescimento pessoal e espiritual. Ok, você quer prova sobre a existência de Deus, dos anjos, dos demônios, dos dinossauros, sei lá, da criação ou evolução? Tá bom, usem a Bíblia. Tá bom. Mas saibam que essa busca não é a busca que Deus espera de nós. Deus espera que você leia a Bíblia como um sedento que chega num manancial de águas. Deus espera que você e eu busquemos entender, compreender o que está escrito, para estruturar nossa vida e nosso relacionamento com Deus a partir do que está escrito. Jesus disse assim: vocês estão me acusando, me julgando porque eu curei o cara. Tudo bem, vocês leem a Bíblia o tempo todo. E vocês não percebem que a Bíblia só fala de mim o tempo todo? A Bíblia é um livro que fala de Jesus. A Bíblia é um livro que fala de Cristo o tempo todo. Então, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse começo de ano. Se você... Estou vendo a igreja cheia, que legal, eu estou empolgado. Mas quando começa a escola bíblica, você volta? Então, primeiro, cuidado com uma leitura extrativista na Bíblia. Eu vou chamar de leitura extrativista aquela que as pessoas fazem sempre em busca de alguma coisa que serve para alguma coisa. Eu vim buscar, mas não é para matar minha sede, não é para o meu conhecimento, é porque eu vou usar. Eu vou, mais exemplos além dos que eu já dei. Quando a gente lê a Bíblia hoje, e aí eu não estou falando só leitura, tá? Pregações, músicas. As músicas da nossa geração são mais pobres. São músicas de 2 acordes, né? 3 acordes. Músicas de 1 a 2 estrofes. E que o cara canta sem acabar, não para nunca mais. Então fica naquilo 20 minutos. Porque eu sou a sua casa, vem que tem, vem em mim que tem, não sei o quê. E não acaba. E não acaba. Então, nós estamos... Eu estou querendo propor aqui uma crítica para a gente analisar o que está acontecendo hoje no Brasil e se a gente está nesse movimento ou a gente está a parte dele. Quando a gente... pregadores, pregações, louvores... Sempre o homem é o centro. Lemos a Bíblia, mas a gente é o alvo. Lemos, mas temos em mente que nós somos a razão do que eu estou lendo. E é por isso que a gente não consegue enxergar o que Deus realmente está dizendo. Vamos lá, em João 5, que é o texto que Jesus falou, ele curou o paralítico num dia de sábado. Os fariseus não estavam aceitando o milagre, porque aquele não era o dia certo para Deus trabalhar, segundo a crença deles. O assunto rendeu, e nos versos 15 e 18 fica claro que os judeus querem matar Jesus, está literalmente lá por causa disso. Também quiseram matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio pai e tal. E aí ele estava se fazendo como Deus e tudo mais, e aí Jesus reforça a ideia, vocês estão achando que eu sou como Deus, e aí ele mostra quem é ele de verdade. Para piorar a situação, Jesus começou a dizer que ele era realmente filho de Deus e ele era semelhante ao Pai. A continuação do texto é Jesus provando que ele realmente era semelhante ao Pai. E por fim, Jesus disse o que lemos agora há pouco. Vocês leem a Bíblia o tempo todo, porque julgais ter nela a vida eterna, mas ela fala de mim. A Bíblia é um livro que fala de mim, palavras de Jesus. Então presta atenção, Jesus Cristo está dizendo que as escrituras que você está segurando agora, é um livro
que fala dele, explicitamente dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Estou dizendo que Gênesis fala de Jesus, que Êxodo fala de Jesus, que Isaías fala de Jesus, que Zacarias fala de Jesus, que todos os livros da Bíblia, a Bíblia é como uma bússola, que a bússola aponta para o norte magnético da Terra. A Bíblia aponta para Cristo, e Jesus Cristo disse isso para aquele pessoal aquele dia. Mas eles não conseguiam enxergar porque eles estavam ocupados demais procurando o que era interessante a eles. Então, quem lê a Bíblia assim, não consegue ver Jesus, não reconhece Jesus quando ele surge no texto. E hoje, 2000 anos depois, a gente está com esse problema. Quem lê a Bíblia entretido com outras questões não percebe o assunto central. Assim como a nossa geração também não consegue enxergar porque estão ocupados demais procurando bênçãos, livramentos. E aí a gente passa a crer no Jesus que nós fizemos, a nossa imagem, a nossa semelhança, e enquanto o Jesus verdadeiro é descartado. E a gente criou um ídolo chamado Jesus com as nossas cores, com o nosso jeito, só que ele está cada vez mais longe do Jesus da Bíblia. Um Jesus que cospe no chão e faz lodo e coloca no olho, ele não entra na maior parte das igrejas evangélicas de hoje. Ele não teria acesso ao púlpito de muitas igrejas da nossa geração. Um Jesus que chega no templo com um chicote na mão, não é o que esperamos. Um Jesus que passa a noite orando no monte. Vamos lá. Hoje, pastores evangélicos proíbem crentes de orar no monte. É ou não é? Já viram ou não já? Não, irmão, para que orar no monte? Eu estou, peraí, vamos para Jesus. Antes de escolher os 12 apóstolos, o que ele fez? Passou a noite orando no monte. Quanto tempo o pastor passa orando para escolher quem vai ser a liderança do próximo ano? Quando Jesus foi preso, chegaram os policiais, ele estava fazendo o quê? Orando. Aonde? No monte. É porque é proibido orar no monte. Nós queremos o Jesus que nós criamos, de cabelos louros, batendo nos ombros, olhos claros, caucasiano, pronto para fazer qualquer coisa para nos ajudar, porque nós catalogamos Jesus, nós julgamos, nós classificamos Jesus. Em um nível que se Jesus entrasse fisicamente em algumas igrejas, o pessoal não ia nem pegar o nome dele como visitante. Se o Jesus verdadeiro entrar, ele não era convidado ao púlpito nunca, porque ele não é o do tipo que usava, por exemplo, gravata. Esse não é o Jesus da Bíblia. Então, voltando aqui no assunto da necessidade de estudar a Bíblia, o Jesus que a gente serve é o Jesus da Bíblia. O Deus a quem a gente ora é o Deus da Bíblia. A Bíblia é um livro que trata de um único tema. E esse tema é Jesus. E eu queria aprofundar esse conceito com vocês agora nesse segundo ponto. Eu quero deixar claro que eu não tenho toda a competência, de verdade, necessária para aprofundar algumas questões que eu vou provocar você a pensar. Mas eu quero que você comece a leitura bíblica sem os óculos do secularismo que a gente recebeu, onde a gente é o centro. Mas que você comece uma leitura em busca de Cristo, em busca de Jesus. Porque ele disse, vocês leem a Bíblia o tempo todo e não entenderam que ela fala de mim o tempo todo. Porque existe uma realidade quanto às Escrituras, elas apresentam Jesus. Tudo, todos os textos, as histórias, os fatos registrados nas Escrituras, ou falam sobre, ou apontam de alguma forma para Jesus. De alguma forma, de alguma forma. Tudo. Alguns anos atrás, eu me tornei professor de hebraico bíblico. Quando a gente lê, sei lá, Gênesis 1:3,
Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso mostra que tudo começa a partir do disse Deus. E disse Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como Ele criou? Ele disse, haja. Esse disse é verbo. E a gente vai entender lá em João que Ele é o verbo. Tudo que existe, existe por causa de Jesus. Presta atenção, olha para mim. Tudo que existe, existe por causa de Jesus. Quer ver? Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 diz assim, ó, Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio. O primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então você veja, tudo foi criado por Ele. Você já percebeu o tanto de referências na Bíblia de pessoas que viram Deus no Antigo Testamento? Posso citar de cor, assim, algumas. Por exemplo, Jacó em Peniel, vi Deus face a face, a minha vida foi poupada. Lembra desse texto? Vi Deus face a face. Ok. Salva esse texto. Será Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Moisés, que viu Deus face a face e tal. Só que a Bíblia diz lá abre em João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. João 1, 18. O texto diz assim. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, este o fez revelar. Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Mas o Deus unigênito que está ao lado, ao seio do Pai, esse o revelou. Todos esses textos do Antigo Testamento são dezenas. Eu citei uns 3 ou 4. De pessoas que viram Deus. É verdade. Está na Bíblia, é verdade. Mas não está falando do Pai, está falando do Filho. Deus não pode ser visto por ninguém. Então quem eles viram? Jesus. Timóteo 1,16 diz assim, Deus habita numa luz inacessível, que ninguém é capaz de ver. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra eternamente. Existem menções ao surgimento de seres enigmáticos na Bíblia. Por exemplo, olha aqui para mim, anjo. Anjo recebe adoração na Bíblia? Sim ou não? Não. Um anjo pode receber adoração? Não. O anjo que revelou o Apocalipse, quando ele terminou, o apóstolo João se prostrou diante dele e o anjo disse assim, não faças isso. Eu sou teu irmão. Adore a Deus. Aliás, sou conservo teu. Adore a Deus. Mas abre a Bíblia em Josué capítulo 5. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Josué capítulo 5. Diz assim, versículo 13. Josué 5, 13. O pano de fundo é o seguinte, o Josué precisa invadir, entrar em Canaã, não sabe como, precisa derrubar uma cidade fortificada, ele não tem exército, ele não tem bandeira, ele é um cara que estava 40 anos no deserto, o chefe morreu, caiu nele agora a função, e ele não sabe como fazer. Ele está numa noite orando. E aí o texto diz assim,
5:13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava de pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a ele Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabei de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? E ele respondeu o príncipe do exército do Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Quem é esse? Quem é esse? É uma aparição do Filho de Deus, o príncipe dos exércitos celestiais, lá no Antigo Testamento. E como eu sei disso? Porque ele é adorado e não reclama. O Josué se prostra diante dele, o adora e ele recebe aquela adoração. Tem muitos outros textos. Juízes capítulo 13. Abre em Juízes 13, é o próximo livro. Juízes capítulo 13, no nascimento de Sansão. Tem uma outra aparição misteriosa. A futura mãe de Sansão, ela recebe a visita de um anjo que fala que ela vai ficar grávida e tal. Mas veja o que diz o verso 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a sua palavra te honremos. E respondeu-lhe o anjo: Por que perguntas pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Meu nome é maravilhoso. Quem é esse cujo nome é maravilhoso? É Jesus. Então voltando, olha aqui para mim, presta atenção. Jesus disse: Vocês examinam as Escrituras o tempo todo, e ela fala de mim o tempo todo. Não é da gente, é de Jesus. Agora há pouco eu citei o texto de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Sabe quem Isaías viu? Jesus. Como eu sei disso? Jesus disse em João 12. Isaías viu o meu dia. Quando é que ele fala, quando é que Isaías teve esse acesso? Lá no capítulo 6. Quando Jesus é apresentado como alfa e ômega, quando Jesus é apresentado, presta atenção, eu não sou da área de grego, eu sei que pelo jeito o pastor gosta do grego, porque o nome da igreja é em grego. Legal, o grego, eu não manjo muito de grego, eu consigo ler e tal, mas eu não sou bom de grego. Mas presta atenção, o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Aí chega Jesus e fala assim, eu sou o alfa e o... Não, vocês lembram esse texto? Eu sou o alfa e o ômega. Tá. O que significa alfa e ômega? O primeiro e o último. Quando você pega a Bíblia hebraica, a primeira letra da Bíblia hebraica é a letra Beit, que para nós é tipo B. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit, em hebraico, no princípio. Começa com B. B. Quando você pega a última palavra do Novo Testamento, a última palavra da Bíblia, que é a palavra amém, amém em grego termina com N e não com M, é amém. É a letra Ni. Quando você pega a primeira palavra da Bíblia, B, e a última palavra da Bíblia, Ni, o N, e você coloca uma do lado da outra, forma a palavra Ben. Ben significa filho. E filho tem a ver com Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, é verdade. Ele está na primeira a última letra da Bíblia. E tudo começa pelo Filho. A própria palavra Bereshit. B, depois o R e depois o Aleph. B é de filho. O R é da palavra Ruach, que significa espírito. Então, filho, espírito e a letra primeira, que é a letra Aleph, que é a letra para Abba, que é pai. Então, é filho, espírito e pai. Quando Jesus diz assim, vocês nem a Bíblia, mas a Bíblia é o tempo todo falando de mim, não é uma pregação avulsa, é verdade. A Bíblia fala de Jesus Cristo o tempo todo e todo o tempo. Quando Deus faz o primeiro homem,
Quem é o primeiro homem da Bíblia? Começa com A e termina com Dão. Vocês não respondem? Então, quem é o primeiro homem da Bíblia, igreja? Beleza. De novo, quem é o primeiro homem? Adão, beleza. A Bíblia diz que Deus fez Adão conforme a sua imagem e a sua semelhança. Como funciona isso na prática? Muito se discute sobre isso na teologia. É porque a imagem e semelhança significa o caráter. Alguém tem o caráter de Deus que eu nunca vi. Não, isso tem a ver com a... Não. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar direto. Vamos lá. Deus fez Adão a imagem. O que é imagem? Uma aparência. E a semelhança. O que é a semelhança? Que parece. Isso só pode ser possível diante do plano da encarnação. Vamos ler texto, vai. 1 de Pedro 1,18. Diz assim, ó. Porque não foi com prata, com ouro, ou coisas vãs corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro eterno, imaculado, incontaminado, depende da versão. Segura. Morto, ao qual no outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Foi conhecido antes da fundação do mundo e manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Presta atenção. Jesus morrer no nosso lugar é um plano anterior à criação. Antes que Deus dissesse, haja luz, Ele já tinha dito, haja cruz. A cruz é antes da queda. A cruz é antes do haja luz. Esse texto que eu estou lendo está dizendo que Ele é o cordeiro morto e conhecido ainda antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse, haja luz. E o homem foi criado no 6º dia, não foi no 1º. Antes de tudo isso, já havia o plano da encarnação de Cristo, que Ele seria um homem. Então não é que Jesus nasce à imagem de Adão. É Adão que nasce à imagem e à semelhança da encarnação de Cristo que ainda ia acontecer. Porque o projeto da encarnação é anterior à queda do homem. Não foi Jesus que encarnou a nossa imagem. Foi Adão que foi esculpido conforme a imagem e a semelhança daquilo que seria a encarnação de Cristo. Isso significa que ele foi o protótipo para Adão, o salvador também de Adão no final. Adão foi feito à imagem dele. Por isso que ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro porque ele é antes de Adão e ele é o último que durará pela eternidade. A primeira letra das Escrituras, a última letra das Escrituras, o primeiro Adão, o último Adão. Quando Jesus diz, quando Deus diz a Abraão lá em, no chamamento de Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como isso é possível? Isso só é possível graças a Jesus, que sendo semente de Abraão, abençoa todos os seres humanos da terra. Eu não estou tirando da minha cabeça, isso é Gálatas 4. Em Gálatas 4 está escrito assim, ó, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Gálatas 4, 22. Gálatas 4, 22. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas nos são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, mas que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, e é nossa mãe. Ou seja, quando a Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, era verdade. Mas essa bênção só é possível a partir do verdadeiro descendente que é Cristo.
Quando a Bíblia fala de Noé, acerca da arca, do dilúvio, está de certa forma falando de Cristo, porque, vamos lá, Mateus 24, 38, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, fechou-se a porta, e não perceberam, tal. Ele está falando da vinda do Filho de Deus. Quando a Bíblia fala do maná, em Êxodo capítulo 16, ele fala assim, na pregação lá de João 6, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Maná, pão, caindo do céu, não funcionou porque eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo aponta para Cristo. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que fala de Cristo o tempo todo. O tempo todo. Todo o tempo, em cada texto. Quando o homem caiu no Éden. Vamos lá, Gênesis 3,15. A gente chama isso na teologia de proto-evangelho. É a primeira vez que tem uma menção clara ao evangelho de redenção na Bíblia. Gênesis 3,15. Diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus dando as sentenças depois da queda do homem. Ele fala com a serpente, eu vou colocar inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência da mulher. E o descendente da mulher. Tu lhe ferirá a cabeça. Não, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e a mulher, tua descendência e seu descendente. Quando a gente nasce fruto, pode-se falar de o que quiser da área, mas eu sou fluido, eu acho que eu nasci homem no corpo de mulher, eu nasci mulher, pode falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Na hora da necessidade, ou você vai no ginecologista, ou você vai no urologista. Você está entendendo? No meio disso, pode falar o que quiser. Deu ruim, você vai no hospital, ele vai falar assim, é urologista ou ginecologista? E acabou. E para existir um ser humano no mundo, só é possível graças aos 23 cromossomos do espermatozoide do pai e os 23 cromossomos do óvulo da mãe. Você está entendendo? Não tem como fabricar um ser humano no mundo sem que tenha os 23 cromossomos do pai e os 23 cromossomos da mãe. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele entra levando 23 cromossomos. E agora são 23 pares de cromossomos que dá a célula ovo, ou zigoto. Básico, elementar de biologia. E aí vai crescer, Ou seja, todo ser humano é fruto de um homem e uma mulher. Menos um. Existe um que é semente da mulher. Só um no mundo é semente e descendente de uma mulher. Quem? É Cristo. E lá em Gênesis 3,15 ele está dizendo, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vai ter só um ser humano pode cumprir essa profecia. E esse ser humano não dependeu de 23 cromossomos de um homem. Esse ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode cumprir essa profecia e ninguém mais, porque todos nós somos descendente de homem mais mulher, e só existe um que, sendo masculino, é semente apenas da mulher. Lá em Isaías está escrito, portanto o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes chamará Emanuel, o Senhor está conosco. A Bíblia é um livro que fala de Jesus Cristo o tempo todo. E sabe qual é o nosso problema? A gente vai ler a Bíblia e a gente vira o personagem central. Nas músicas, nas pregações.
Vou vir aqui pregar. Então, irmãos, abre a Bíblia em Gênesis 37, vamos falar sobre José. Eu já sei o que ele vai falar. Seus sonhos. Não é? É ou não é? Porque os seus sonhos não vão ser frustrados, porque os seus irmãos que vão, o pessoal que passou para trás vai se lascar no final, e você vai reinar, e você vai sentar lá onde está, porque se você vai ser governador. Será que é isso? Ao ler sobre José, pastor, mas sobre José não está falando de Jesus, né? Então, quem que é vendido por moedas de prata? Você. Quem é vendido por aqueles que ele chamava de irmão? Quem aceita servir sem reclamar e aceita ser preso injustamente? Você? A história de José está falando de quem? Quem, ao ser preso, aceita a sentença e cumpre, sem uma palavra, sem levantar o dedo, falando, eu sou inocente. Quem? Quem, ao ser convidado pelo imperador, se assenta na segunda cadeira mais importante, à direita de Faraó, no reino? Está falando de quem? Quem, ao ser assentado na cadeira à direita, usa esse novo poder para ajudar os seus irmãos que o haviam traído e perdoá-los? Quem? Está falando de mim? Está falando de você? Quem manda preparar na sua casa? Depois você lê lá, capítulo 46, 47 do Gênesis. Quem manda, ordena que em sua casa se realize um banquete especial numa mesa. E manda que os irmãos se assentassem nos lugares pré-estabelecidos, sem que em tese seus irmãos o conhecessem. Quem? Está falando de quem? Quem que prepara uma mesa na sua casa para receber os salvos? Está falando de mim? Está falando de você? Não, não está. Não está. Está falando de Cristo. Quem, ao ser reconhecido pelos irmãos, chora e diz, o meu sofrimento foi por um desígnio de Deus, porque só assim podemos garantir a sobrevivência de vocês. Quem? Que o sofrimento dele resolve o problema da subsistência dos próprios irmãos. A Bíblia é um livro que tem um único tema: Jesus. O tempo todo, Jesus. O tempo todo, Jesus. O tempo todo, Jesus. Pastor, qualquer texto. Eu posso não ter competência para te mostrar, mas é qualquer texto. Porque Jesus disse isso, vocês leem a Bíblia buscando vida eterna, mas ela fala de mim. A Bíblia é um livro que fala de mim. Quando o Jonas é jogado no mar, para acalmar a ira do mar e salvar o barco. Ele está falando de quem? Quem é que é lançado e fica 3 dias e 3 noites no centro da terra para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade e salvar o barco inteiro? Está falando de Cristo. Quando Esther vai diante do rei e ela aceita, ela faz o jejum de 3 dias, e ela enfrenta a barba do rei, e o rei levanta o cetro e dá a ela graça. Está falando de quê? Está falando de quem? O problema nosso é que a gente tirou Cristo, e a gente nos colocou como centro. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Uma alusão clara à experiência de Abraão no Moriá. Aquele cordeiro estava apontando para Cristo. Várias. Falta tempo e competência. Hoje, as pessoas fazem festa das primícias. O que é primícia? Leia Coríntios capítulo 15. Cristo, Ele é a festa das primícias. Ele é a nossa Páscoa. Daqui uns dias é Páscoa. Daqui algumas semanas é Páscoa. Sabe como é que o
o judeu comemorava a Páscoa? 4 taças dessas aqui, ó, com vinho. 4 taças. Pense em 4 taças na mesa. Essas 4 taças celebram 4 bênçãos. Uma mesa de Páscoa, se você quiser agora, você dá um Google aí e coloca mesa de Páscoa judaica. Imagens. Você vai ver o que tem na mesa de Páscoa judaica. Tem a carne assada, o cordeiro. Tem a salada de ervas amargas. Tem os 4 cálices de vinho. E tem os 3 pães, as 3... É matzá que fala, mas, enfim, tem os 3 pães. Um pão representa o Abraão, um pão representa o Isaac, outro pão representa o Jacó. Quem aqui tem idade? Um pouquinho mais de idade? Talvez lembre da Páscoa que a nossa mãe ensinou para a gente. Quando a gente era católico, quando a gente, enfim. Eles escondiam o ovo, por exemplo, e quem achasse, ganhava chocolate. Ganhava chocolate. Na Páscoa judaica verdadeira é assim. Eles têm esses 3 pães. Ele pega o pão do meio, enrola num lenço de linho, na cesta, e esconde. O pai esconde. As crianças, a brincadeira é achar até domingo de Páscoa. As crianças procuram, cansam, no outro dia procura, tal. Quando não acha, quem achar ganha o chocolate. Mas quando não acha, no domingo de manhã, o pai mostra aonde estava. Jesus, na cesta, é enrolado no lenço de linho e colocado no seio da terra. No domingo de manhã, ele ressurge gloriosamente. Está falando de Cristo. Quer ver como é fácil evangelizar judeu? Vamos falar da Páscoa. Eu vou mostrar Jesus na Páscoa para você. Porque todo judeu na Páscoa, ele lê, abre aí, Êxodo 6. Ele lê Êxodo 6. Vamos lá. Êxodo capítulo 6. Eu vou terminando aqui. Êxodo capítulo 6. Páscoa judaica é uma festa na casa, não é na sinagoga. É nas casas. Vamos recapitular. A salada, a carne, assada lá, o cordeiro, os 3 pães, o Abraão, o Isaac e o Jacó. O Isaac, que é o do meio, que foi oferecido, é enrolado no lenço de linho, isso já representa Cristo. Aparece de novo no domingo, aí coloca de novo na mesa. 4 cálices de vinho, presta atenção. Eles dão 4 bênçãos. E essas 4 bênçãos estão aqui em Êxodo 6, no versículo 6, que diz assim: diga aos filhos de Israel, bênção número 1, eu sou o Senhor que vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eles tomam o primeiro cálice. Essa promessa diz assim: eu vou tirar vocês de debaixo do sofrimento, vocês não vão mais carregar as cargas dos egípcios, vocês não vão trabalhar como escravos. Bênção número 2. Também os livrarei da sua servidão. O que é isso? Uma é você não vai trabalhar como escravo. E a outra é você vai deixar de ser escravo. É mais profunda essa história. Não é só deixar de carregar o peso. Não, vou mudar a sua natureza. Você vai ser livre agora. Terceiro, vos resgatarei com o braço estendido e grande juízo. Significa, eu vou entrar no Egito, o pau vai quebrar. Não vai ser alguém assinando um papel. Não, vai ser com o braço estendido e com grande juízo. E quarta, eu vos tomarei por meu povo e eu serei vosso Deus. São 4 bênçãos. Primeira, vocês não vão trabalhar como escravos. Segundo, vocês não vão ser escravos. Terceiro, eu vou fazer isso com o braço estendido e grande juízo. Quarto, vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Todo judeu na Páscoa lê esse texto. Todo judeu na Páscoa, a pessoa mais velha na mesa se levanta, conta a história do Êxodo, não sei o que lá, lê o texto e toma os 86 ml de vinho de cada taça. Ok. Isso na época de Cristo, isso hoje, é assim hoje. Ok. Quando a gente lê a Bíblia para falar da ceia, vamos ver se vocês estão bons de memória. Na ceia a gente toma o cálice de suco de uva e o pão. Qual vai primeiro?
Está murcho. Qual vai primeiro? Pão. Tá bom. É isso mesmo. A nossa igreja também. Agora deixa eu mostrar um negócio para vocês em Lucas 22. Abre em Lucas 22. Diz assim. Abre aí Lucas 22. 22:14. Chegada a hora, aqui é a instituição da Páscoa, da ceia, que é numa Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os 12 apóstolos. 15. E disse Jesus, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. 16. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não comerei mais até que ela se cumpra. Presta atenção. Eu não vou comer mais a Páscoa até que ela se cumpra no reino. Jesus está dizendo o seguinte, essa Páscoa que está começando aqui, ela vai se cumprir no reino. Guarda essa informação. Esse é qual? 16? 17. E tomando o cálice, antes do pão ele usou o cálice. E tomando o cálice, que cálice é esse? Número 1. Lá de Êxodo 6, esse cálice diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, e vos livrarei da servidão. 22:17, Lucas, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhes aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. 20. Semelhantemente, tomou o cálice. Que cálice é esse? Que número é esse cálice? Vamos lá, que número é esse cálice? 2. Ele toma um cálice, dá o pão, e agora dá outro cálice. Está claro para vocês aí no texto? Ok. Que versículo é que eu estou? Espera aí. 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 2 informações básicas. Primeiro, a palavra depois da ceia. A ceia é o cálice mesmo, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas ele está falando da Páscoa. Esse segundo cálice, lá em Êxodo 6, é a segunda promessa. A primeira, vocês vão ser livrados do peso de ser escravo, de trabalhar como escravos. Segundo cálice, eu vou livrar vocês da servidão. É o segundo cálice. Ele toma essas 2 taças na mesa, na mesma mesa. Beleza. Jesus levanta da mesa e vai para o Getsemane, que a gente chama aqui Getsemane. Beleza, ele vai para o Getsemane. Lá no Getsemane, ele vai orar. Quem lembra a oração de Jesus? Quem lembra? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que número? 3. Ele toma 2 cálices à mesa e vai orar sobre o terceiro cálice. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele orou uma vez, ele orou a segunda vez, ele orou a terceira vez a mesma oração. Que cálice é esse? Número 3. Por que ele não quer tomar esse cálice? Porque na teologia a gente chama esse cálice de sofrimento. Lembra que uma vez estava tendo uma discussão sobre quem vai sentar à direita, quem é mais importante, e Jesus diz assim para os discípulos, vocês estão prontos para beber o cálice que o Pai me deu? Lembram? Esse cálice é o cálice do sofrimento, da agonia da cruz. Quando Jesus estava orando sobre esse cálice, chegam os policiais. Ele é preso. Ele é preso. Dali ele vai, enfim, tem uma agenda naquela madrugada, que tudo aconteceu em poucas horas. E de manhã Jesus está na cruz. Mas agora vai para João capítulo 19. Ele já tomou 2 cálices, orou sobre o terceiro e foi preso. Julgado, condenado, espancado. Agora ele está na cruz. João capítulo 19,
Versículo de número, deixa eu achar esse texto aqui, espera aí. Versículo de número 28. Jesus na cruz, morrendo. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas, mas para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Presta atenção. Não existe versículo no Antigo Testamento que profetizou que Jesus teria sede na cruz. Não tem esse versículo. Então, que Escritura que tem que cumprir? Para que se cumprisse a Escritura, diz, tenho sede. É que falta cálice. Ele disse que aquela Páscoa começava aqui e terminava no reino. Ele tomou 2 cálices. Quando ele foi orar, ele foi preso. Agora ele está na cruz, e na cruz ele disse, tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Sabe o que é vinagre em grego? Vinho acre. Vinagre é um vinho azedo. Ruim, de qualidade ruim, que serve para temperar salada, pôr em ferida, sei lá. Estava ali um vaso cheio de vinho azedo, um vinho estragado, um vinho de qualidade péssima. Versículo 29. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, o chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinho, disse, tetelestai, disse, está consumado. Terceiro cálice. Quem lembra como é que era o terceiro cálice? Volta lá em Êxodo 6, versículo 6. Vamos revisar os cálices. Êxodo 6. Primeiro cálice, eu sou o Senhor, e vos livrarei de debaixo das cargas dos egípcios. Cálice número 1. Ele tomou ou não tomou? Tomou. Cálice número 2. Eu vos livrarei da sua servidão. Tomou ou não tomou? Tomou. Cálice número 3. Eu vos resgatarei com o braço estendido. Olha aqui. Eu vos resgatarei com o braço estendido e grandes juízos. Você tem noção de um texto que foi escrito 2.300 anos antes, que mostra a posição do Salvador, quando tomou o terceiro cálice, que é comemorado até hoje, aqueles 3 cálices. E quando ele toma o cálice número 3, ele está com os braços estendidos, e o maior juízo de Deus recaindo sobre seu filho na cruz. Eu vos resgatarei com o braço estendido e grandes juízos. Aí ele toma esse cálice. Esse é o número 3. Quanto falta? Quantos faltam? 1. E esse cálice? Lembrando que Jesus disse, eu vou participar dessa ceia que vai se cumprir no reino. O quarto cálice, Jesus não tomou. Ainda. Porque a gente está falando agora do cálice das bodas do Cordeiro. Lembra que essa Páscoa termina no reino de Deus? Na escatologia cristã, nós iremos participar das bodas. E as bodas, Jesus vai receber a igreja com o último cálice daquela Páscoa que ele diz, essa Páscoa começa aqui e termina no reino do meu Pai. A Bíblia é um livro que fala de Jesus o tempo todo. Quando Jesus morreu na cruz, eu vou encerrar, senão eu não paro. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu salvando quantos bandidos? Quantos bandidos foram salvos? Quantos? Não, vamos lá. Um é o da cruz, que o Senhor, lembra-te de mim, beleza. Mas antes, quem é? Barrabás. Fala Barrabás. Barrabás. O filho do pai. O filho do Abba. Quando Jesus entra para o julgamento, vem esse cara, um bandido, um perdido. Condenado, trânsito em julgado, sem recursos. Não tinha outra instância para subir. A única coisa que faltava era cumprir a pena. E aí chega Jesus. E por causa de Jesus, esse cara sai com a ficha limpa, pela porta da frente,
Se tivesse uma blitz no outro quarteirão, ele ia dizer, pode puxar aí no computador. Puxa meu nome. Pode puxar. E ele estaria livre. Por quê? Porque Jesus aceitou morrer em seu lugar. Nós somos os filhos do Abba. Nós somos os Barrabáses da vida. E Jesus é aquele que por sua morte libertou cada um de nós. A Bíblia é um livro que fala de Cristo o tempo todo. Jesus disse, vocês examinam a Bíblia, pensando ter nela vida eterna, vocês examinam a Bíblia, buscando isso, vocês examinam a Bíblia. A Bíblia fala de mim o tempo todo. Então eu queria finalizar essa palavra incentivando você. Se você faz parte de uma igreja, que não investe no ensino, procure uma igreja de verdade. Uma igreja que está preocupada com a sua compreensão das Escrituras. Mas se você congrega aqui tem uma escola que vai te ensinar, e que você pode ver na Bíblia o que a Bíblia realmente diz, agora é com você. O primeiro texto que nós lemos, o autor aos Hebreus disse, eu não consigo falar de coisas maiores com vocês, porque vocês são moleques, meninos. E hoje nós aprendemos que o que separa homens de meninos não é a idade, não é cabelo branco. O que separa homens de meninos é maturidade. E agora, eu quero incentivar você a começar 2023 diferente dos outros anos. Cara, vamos cair de cabeça na Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Não tem contraindicação. Serve para o menino, serve para a mulher, serve para o velho, serve para a velha, serve para o adolescente. Serve para todo mundo, não dói nada. É só chegar no pastor e falar, pastor, põe meu nome aí. A partir de hoje eu quero conhecer o Jesus das Escrituras. Eu quero conhecer as Escrituras mais de perto. Eu preciso conhecer mais sobre o meu Salvador. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo faz a gente lembrar, mas lembrar do quê? Se você não lê. Está na hora. Não existe, por enquanto, você não consegue baixar a Bíblia na sua memória. Tem que ser no método antigo. Ler a palavra de Deus. E Jesus disse, vocês que leem a Bíblia, procurando ter nelas vida eterna, ela é um livro que fala de mim. Ela é um livro que fala de mim. Nosso Salvador está na Bíblia de capa a capa. O nosso Redentor vive e está nas Escrituras de capa a capa. Às vezes falta a nós competência. Eu podia falar de outras festas, a festa dos tabernáculos, por exemplo, fica devendo, como essa da Páscoa. Mas é sobre Jesus. Esse livro é sobre Jesus. O culto é sobre Cristo, é sobre Jesus. As músicas é sobre Jesus. As pregações é sobre Jesus. A sua missão é sobre Jesus. O pastor montou um grupo na igreja, um ministério X, é sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. Amém. Deus abençoe.